Essa revelação aconteceu no início de 2019. Naquele dia, oramos antes de dormir, e assim que deitei para dormir tive uma visão que estava sentada com pessoas no complexo. Estávamos conversando e rindo. Foi um dia normal e comum. Não podíamos suspeitar do que estava para acontecer no mundo. Enquanto conversávamos em família, de repente começamos a ouvir o toque da trombeta ressoando incessantemente, como um sino poderoso. Imediatamente nos levantamos e corremos para a rua, para verificar de onde vinha o som da trombeta. Quando saímos para a rua, vimos multidões vindo de todas as direções. Todos se perguntaram, de onde vem essa explosão? Ficamos confusos e maravilhados, enquanto o som da trombeta ressoava incessantemente. Ficamos perplexos e em pânico. Ficamos nos perguntando de onde vinha esse som. Finalmente entendemos que vinha do céu. Quando levantamos nossos olhos para o céu, ouvimos outro poderoso toque de trombeta ressoando. Quando parou, ouvimos uma voz tremenda no céu que dizia: Eis que chegou a hora das eleições. A hora da eleição é agora. Pessoas do mundo, este mundo está prestes a deixar de existir. Moradores da terra, vocês não viverão mais nesta terra, pois ela está prestes a ser destruída. Todos vocês, os habitantes da terra, não viverão mais aqui, pois estão indo para dois destinos que são dois reinos governados por dois reis. Chegou o momento da eleição para os habitantes da terra escolherem e selecionarem o seu rei. Sua escolha determinará seu destino. Você passará a eternidade com o governante que escolheu. Minha querida, quando a voz deixou de se dirigir aos habitantes da terra, o mundo inteiro estava olhando para o céu, quando a trombeta começou a soar novamente. Assim que parou, a voz falou novamente no céu, declarando: Este é o momento das eleições. Pessoas do mundo, o mundo onde vocês vivem está prestes a ser exterminado e todos os residentes da terra partirão e irão para os dois reinos dos dois reis. Você deve escolher entre os dois líderes quem será seu senhor. Você deve escolher. Os dois reis virão e levarão você para o mundo deles, pois esta terra será destruída. Ouvi a trombeta soar novamente. Quando parou, a voz disse à população do mundo: O primeiro rei possui prata, ouro e tesouros. Seu reino tem muitas mansões e ele habitará com os homens. Eles serão seu povo e o próprio Deus estará com eles como seu Deus. Ele enxugará toda a lágrima de seus olhos e não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, pois as coisas anteriores já passaram. Mas o segundo rei é pobre, e se você votar nele, você queimará em chamas, pois o seu reino é um mundo de fogo. Haverá choro e ranger de dentes. Então a trombeta soou novamente. Depois, a voz disse: Quem escolher o primeiro rei deverá ir para a direita e quem escolher o segundo rei deverá ir para a esquerda. Vi os habitantes da terra separados em grupos fazendo lealdade aos dois reis. Rapidamente, escolhi o rei que estava à direita, e muitas pessoas fizeram essa escolha, mas o rei à esquerda também foi escolhido por incontáveis. O mundo foi dividido em dois. Aqueles que escolheram o rei rico, foram separados daqueles que escolheram o rei pobre. Vi que as pessoas do nosso grupo estavam cheias de alegria, e elogiaram o rei que era rico. Para minha surpresa, vi que aqueles que escolheram o pobre rei também estavam em festa e cheios de alegria. Fiquei me perguntando como é que aqueles que escolheram o pobre rei estão em festa e alegria. Eu fiquei confusa. Então me perguntei, qual é a evidência de que fiz a escolha certa? Qual é a prova de que nosso rei é aquele que tem prata, ouro e tesouros? E se o rei do campo oposto for aquele que é mais rico, e que nós tomamos uma decisão errada? Qual é a garantia aqui? Rapidamente, vi irmãos ao meu redor me dizendo: Fizemos essa escolha pela fé. Devemos acreditar que nosso rei é o certo. Cremos que no reino de nosso pai há muitas mansões, e que a prata e o ouro pertencem a ele. Eu disse aos irmãos: essas pessoas do outro acampamento também acreditam que o rei deles é o escolhido. Estou confusa. Vi as pessoas do lado oposto dizendo: escolhemos o líder certo e vocês estão errados. Como fiquei preocupada, imediatamente ouvi uma voz poderosa chamando meu nome. Quando tentei descobrir quem estava me ligando, ouvi uma voz me dizendo: Adeline, olhe para o céu.
Quando levantei os olhos para o céu, vi o céu se abrindo, e fiquei admirada. Eu vi uma luz intensa ao longe no céu. Eu estava olhando para a luz, mas não conseguia olhar por causa da intensidade. De repente, uma voz saiu da luz e chamou meu nome. Adeline, eu sou o rei que você escolheu. Que a paz esteja com você. Você fez a escolha certa, pela prata e pelo ouro, e os tesouros pertencem a mim. O outro rei é pobre. Ele não tem nada. O rei me disse. Agora, Adeline, olhe para um outro lado do céu. Então o rei abriu novamente o céu lateralmente. Assim que o céu se abriu, eu vi um homem que era um gigante. Este gigante estava sentado no trono. Ele era impressionante e imponente. O rei me disse: Adeline, o homem gigante que você vê no trono é o rei do povo do acampamento oposto. Eu olhei e contemplei o trono deste príncipe gigante. Naquele momento, vi que a ele se juntavam multidões que assistiam ao seu trono. Os assistentes disseram a este rei: Mestre, você nos convocou para comparecer ao seu trono aqui. Aqui estamos. O público está pronto? Há algum problema? Rapidamente, vi esse príncipe se levantando e dizendo: Chamei vocês aqui porque preciso lhes contar algumas coisas. Meu povo, você sabia que temos pouco tempo pela frente e nossos dias estão contados. Você sabe que você e eu vamos queimar no lago de fogo e enxofre. Vi o público responder: Sim, mestre. Sabemos que vamos queimar no lago de fogo e enxofre. O rei lhes perguntou. Vocês sabem que vamos queimar? Eles responderam: Sim, senhor. Sabemos que vamos queimar. Tudo bem. Disse o rei. Já que você sabe que vamos queimar, quero informá-lo que não resta mais tempo. Por isso quero que você multiplique seus esforços e trabalhe duro. Agora, é isso que eu quero que você faça. Minha querida, pude ver os poderes do ar realizando uma reunião, e pude ouvir tudo, porque o Senhor abriu minha visão espiritual e meus ouvidos espirituais. O rei gigante disse ao público: Vocês veem essas pessoas que me escolheram deliberadamente. Não temos nenhum problema com eles, pois eles nos pertencem. Eles virão conosco para o lago de fogo e enxofre, mas você concentrará sua atenção nas pessoas do outro acampamento. Eu vi este rei apontando o dedo para os habitantes do mundo que escolheram o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Rei. Ele disse ao público: Quero que vocês vão até essas pessoas que se recusaram a nos seguir e vocês devem desviá-las e enganá-las. Agora, isso é o que você fará para enganar essas pessoas. Você irá para nossas reservas, nossas poupanças e nossos depósitos. Você vai esvaziar todas as nossas reservas. Retire todo o nosso dinheiro, riqueza e pertences, e vá ao mundo para oferecer esta riqueza e tesouro a essas pessoas que se recusaram a nos seguir. Dê a eles todas as nossas economias, toda a riqueza, tesouro e dinheiro. Você tem que dar isso a eles. Dê-lhes todas as casas, todos os carros e todo o crédito, e diga-lhes: seu rei é tão rico, que nos deu apenas uma pequena porção de sua riqueza, para que possamos desfrutá-la na terra, antes de nos juntarmos a ele em seu reino, para uma grande celebração que durará para sempre. Isto é para que você possa entender que quando você deixar seu rei, e vier para nós, você começará a desfrutar de sua riqueza na terra, antes de ir para seu reino. Além disso, esta é a prova de que o nosso rei é mais rico do que aquele que você escolheu. Então, junte-se a nós, para começar a desfrutar da riqueza de nosso rei antes de ir para seu reino. O príncipe disse aos seus acólitos: Agora, vão partilhar esta riqueza com as pessoas que estão nos nossos acampamentos e, acima de tudo, com as pessoas que estão no outro acampamento, pois são delas que eu mais preciso. Este rei disse ao público: Pegue todo o nosso dinheiro, riqueza e economias. Você vai transferir todos eles para bancos em todo o mundo. Enche os bancos com todo o dinheiro que nos resta. Depois proponha ao povo de Deus empréstimos fáceis. Diga-lhes que não há prazo para reembolso. Eles podem pagar o empréstimo durante toda a vida. Eles não precisam se preocupar em como e quando devolverão esse dinheiro. Fazer todo o possível para que essas pessoas tomem nossos empréstimos, para que quando a morte encontre com nossos empréstimos, podemos recuperar suas almas, e acusá-los diante de seu rei, de que nos deviam dinheiro, e de que possuíam nossas propriedades. Nós os acusaremos além do túmulo, na porta do céu. Quando eles morrerem com a nossa dívida, reivindicaremos suas almas.
Amado, esta é a verdade absoluta, e a revelação que o Senhor me deu. Sempre fico surpresa com pessoas que encaram levianamente o aviso do Senhor. Eles dizem que não está na Bíblia, mas as Escrituras dizem em 1 Tessalonicenses 5:20, não desprezem as profecias. O rei gigante no espaço disse aos poderes do ar: Deem esses empréstimos ao nosso inimigo, e não os pressionem para pagar. No dia em que morrerem, diremos ao seu mestre que eles têm coisas que nos pertencem, e recuperaremos as suas almas na vida após a morte. Ganharemos suas almas por causa de nossa dívida. Naquele momento, ouvi o Senhor Jesus me dizendo: Adeline, você ouviu atentamente a trama e a estratégia deste rei? Eu disse: Senhor, ouvi tudo muito bem. O rei disse: Agora vá contar ao meu povo que está com você. Diga ao meu povo para não aceitar esses empréstimos e dinheiro do inimigo. Diga-lhes que é uma armadilha. Eles não devem aceitar esse dinheiro. Meus queridos, quando o céu estava se fechando, eu estava prestes a avisar as pessoas que estavam comigo no acampamento do povo de Deus. De repente, vi pessoas que estavam ao redor do trono de Satanás. Eles estavam por todo o mundo, porque desceram ao nosso mundo. Eu os vi, e reconheci seus rostos, e a forma como estavam vestidos. Eles disseram: Nosso rei tem prata, ouro e riquezas. Ele é tão rico em seu reino. Ele ordenou que começássemos a desfrutar de sua riqueza na terra, antes de nos juntarmos a ele em seu reino. Vi como essas pessoas estavam levando a reserva econômica do reino satânico para bancos globais em todo o mundo. Eles encheram suas sociedades de construção de bancos, com as últimas reservas e poupanças que Lúcifer tinha. Eu os vi com carros novos que eram lindos. Eram comerciais dizendo às pessoas: Vocês apenas assinam papéis para conseguir carros novos, novas propriedades e novos créditos. Não há requisitos nem condições. Basta assinar, e os carros são seus. Eles imploravam às pessoas que viessem pedir muito dinheiro emprestado, e as pessoas corriam para conseguir empréstimos. Para minha surpresa, o povo de Deus que eu estava prestes a avisar, já estava correndo e mudando de acampamento. Eles não sabiam que foram enganados. Houve grande interesse do povo de Deus, e eles foram assinar papéis e comprar carros novos, e chaves de casa novas. Eles foram ao banco para conseguir esses empréstimos, mas eu os estava seguindo e avisando-os para não aceitarem, pois era uma armadilha, mas eles não me ouviram. Uma grande proporção do povo de Deus passou para o acampamento do príncipe deste mundo, por causa de carros novos, novas propriedades e empréstimos gratuitos. Restaram apenas algumas pessoas no acampamento do povo de Deus? Cheguei até eles e disse: Por que vocês não foram como eles? Vi que eles estavam tristes e me disseram: Não vamos. Estamos céticos. Achamos que isso pode ser uma armadilha. Eu disse: Você é realmente de Deus. Você é sábio. Ouça, eu pessoalmente vi nosso rei, e ele me disse que ele é aquele que é rico, e ele me mostrou o outro rei, e me disse que o reino desse rei são chamas de fogo. Aqueles que o seguem queimarão nas chamas do fogo. Estou alertando as pessoas para não segui-lo em seu local de incêndio. Então, sentei-me com as poucas pessoas que estavam lá. Fiquei cheio de pena desta multidão de almas. Eu vi com meus próprios olhos o encontro desse príncipe malvado, e ver pessoas o seguindo foi uma tragédia. Quando sentei ali imediatamente, vi o céu se abrindo novamente. A voz do rei me disse: Adeline, não fique aí sentada com pena. Levante-se e vá falar. Você não pode ficar sentado aí. Eu disse: Meu rei, estou avisando-os para não fazerem isso, mas eles não estão me ouvindo. Como você não me deu nenhuma prova para mostrar a eles que você é o verdadeiro rei, e como eles não estão ouvindo, sou incapaz de segui-los. O rei me disse: Adeline, levante-se e vá até eles. O céu não será mais fechado para você, porque agora caminharei com você e o guiarei. Rapidamente me levantei, e comecei a me mover, e o céu se abriu acima de mim. O próprio rei estava apontando e indicando qualquer pessoa que eu deveria pregar, mesmo que essas pessoas não pudessem ver o céu que estava aberto. Tudo o que eu disse às pessoas veio diretamente do rei,
que me dizia o que dizer. Eu vi um homem que estava anteriormente em nosso acampamento. Ele ficou muito feliz depois de receber a chave de uma casa nova, e a chave de um carro novo. O rei disse: Diga-lhe que isto é uma armadilha. Ele deve devolver todas essas coisas. Repeti a palavra do rei para este homem, mas o homem estava rindo e sacudindo a chave do carro e de casa. Não foi fácil. Muitos me diziam: Você está falando besteira. Já temos nosso carro novo e nossa casa nova. Esta é a prova de que este rei é mais rico. Eu não vou voltar. O rei continuou dizendo: Continue a falar. Não cale a boca. Insiste e continue tentando convencê-lo. Mesmo depois que o homem me deixou, o rei me disse: Você vai segui-lo. Não desista dele. Continue a insistir apesar de seu desprezo e recusa. Eu estava seguindo esse homem como uma louca, e repeti as palavras do rei e disse ao homem: Eles estão enganando você com aquela casa e aquele carro. Vá devolvê-los. Depois de assediar aquele homem, o rei disse: Agora vamos para outra pessoa. Percebo que o rei não estava me enviando a todos, apenas a almas particulares. Com o tempo, comecei a notar um grupo que levava bens do inimigo. Eles adotaram minha linguagem. Eles começaram a dizer que esses empréstimos, carros e casas, são armadilhas, e quando começaram a falar, como eu vi que eram pessoas que eu estava tentando convencer a voltarem a si, recusaram a mensagem do rei na minha presença, apesar da minha insistência, mas depois, estas palavras que neles foram semeadas conseguiram mudá-los. Compreendi porque o Senhor estava me dizendo para segui-los e insistir, apesar de eles estarem me evitando. Juntaram-se muitos que foram seduzidos anteriormente. Eles voltaram a si e reconheceram que foram enganados. Finalmente notei que nos tornamos numerosos. Essas pessoas me disseram: Mesmo que esnobemos você, quando voltamos para casa não estávamos em paz, pois estávamos convencidos de que todas essas coisas eram uma armadilha. Voltamos para devolver os carros e as casas. Minha querida, fiquei tão feliz que muitos que foram enganados voltaram para o rei. Naquele momento, a voz do rei ressoou no céu que se abriu. Ele me disse: Adeline, tudo o que você está vendo aqui diz aos meus filhos: Eu sou Deus. Esta foi a primeira vez que o rei se apresentou como Deus. O rei disse: Adeline, diga aos meus filhos que Deus diz que eles têm apenas alguns dias pela frente. Adeline, você tem poucos dias neste mundo. Como o adversário sabe que lhe restam poucos dias para ele e seus anjos serem lançados no lago de fogo, ele ressuscitou e está multiplicando estratégias, truques e armadilhas contra você. Adeline, diga aos meus servos que abri o céu para eles. Você viu a maneira como eu conduzi com o céu aberto? Observe que não estou mais fechando o céu para você. Permanecerá aberto para sempre. Sempre que eu lhes digo coisas, imediatamente, vocês dizem ao meu povo para que eles possam tomar medidas, porque o inimigo se levantou com muitas armadilhas e truques de engano. Eu também não estou sentado. Ressuscitei-me para avisar os meus filhos para que não sigam no lago de fogo. Eu ressuscitei para recuperar meus filhos. Você viu como ele engana meus filhos com seus empréstimos, e como intervi para avisá-los, e como eles voltaram em grande número. Não deixarei o inimigo enganar os meus filhos sem expor a sua estratégia. Diga aos meus filhos todas essas coisas. Diga aos meus servos para não temerem. O adversário está colocando armadilhas por toda parte, mas eu abri o céu para eles. Eles devem pregar essa doutrina ao meu povo. Adeline, desde a fundação do mundo, nunca abri o céu desta forma para os meus servos. Desde que o mundo começou, não abri o céu da mesma forma que o abri. Agora, tudo o que eu lhe contar, digo para que todos ouçam. O céu está aberto para que eu esteja em comunicação contínua com meu povo. Se você avisa um irmão e uma irmã, mas ele se recusa a ouvir, apesar de sua insistência, ele não é meu. Caminho pelo coração dos meus filhos não será mais difícil. Diga tudo. Eu lhe digo que o meu ouvirá quando você falar. Você tem alguns dias pela frente. Meu povo, o tempo é curto. Eu não vou esperar. Não vou sentar e ver todos os meus filhos caindo na destruição. Eu ressuscitei para salvar meus filhos. Minha querida, senti uma grande alegria ao ouvir isso. O rei disse: Adeline, diga aos meus filhos para não tomarem mais empréstimos nos bancos.
Eles ouvirão sobre a proposição de empréstimos. Eles serão tentados, mas não devem aceitar esse dinheiro. Eles não devem receber esse crédito. As pessoas gostam de carros, mas muitos desses carros no mundo são projetados no mundo das trevas. Se eu tivesse que abrir os olhos dos meus filhos para ver os carros que se movem no seu mundo, eles gritariam de terror. Na verdade, estes carros nas estradas não são carros. O Senhor não disse o que eles são, mas disse: Eles não são carros. O rei disse: Diga aos meus filhos que eles não devem receber esses carros a crédito. Diga aos meus filhos que se eles tomarem esses empréstimos, mesmo que andem em santificação, se a morte os atingir enquanto ainda estão pagando essas dívidas e empréstimos, o inimigo os acusará. O inimigo dirá: Eles têm minha propriedade. Suas almas serão reclamadas pelo inimigo, e eles não virão para o meu reino. Diga aos meus filhos que aqueles que morrerem com dívidas não verão o meu reino. Esses empréstimos e dívidas são armadilhas de Satanás. O inimigo virá propor-lhe empréstimos e muito dinheiro. Não aceite. Mesmo que você pegue esse dinheiro e faça negócios com ele, você não irá adiante. É apenas uma armadilha. Quando alguém pega esse dinheiro para usá-lo, mesmo que esteja comprometido a pagar esse empréstimo integralmente, em primeiro lugar ele ficará sob manipulação e controle por causa desse dinheiro do inimigo. Quando o reino das trevas perceber que está pagando os empréstimos com a intenção de liquidar a dívida, eles não permitirão que ele pague toda a dívida, pois os empréstimos não deveriam ser pagos. O objetivo era causar morte prematura. O objetivo do adversário é que as pessoas morram antes de terminarem de pagar este empréstimo, para que a sua alma seja recuperada e conquistada. Por causa deste dinheiro, muitos morrerão prematuramente e as suas almas serão conquistadas pelo inimigo. O arqui-inimigo fará o que for preciso para matar as pessoas que tomaram esses empréstimos antes que elas terminem de pagá-los. O diabo não quer que as pessoas que tomam esses empréstimos os paguem integralmente. Ele nem precisa desse dinheiro. Tudo o que ele quer é a alma deles. É por isso que ele está emprestando dinheiro. Aqueles que estão pagando muito bem esse dinheiro com a intenção de liquidar a dívida serão mortos. Quero lhe dizer que o Senhor diz que faltam alguns dias para a humanidade. A Europa e o Ocidente irão afundar-se, e a África estará em ascensão, e os africanos da diáspora irão fugir. Meus queridos, gostaria de saber se vocês pagarão integralmente os empréstimos quando retornarem à África.